1 Coríntios capítulo 11. E se você tiver a opção de selecionar aí a versão NVI, vai ser a que nós vamos usar, tá? Mas eu queria que todo mundo acompanhasse e deixasse aberto aí. Os outros textos você não precisa ler, mas deixa esse daí aberto, tá? 1 Coríntios 11, de 23 a 32, eu vou ler na versão NVI. Vamos lá. Diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram ou já morreram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Se você, como eu, já frequenta a igreja há muitos anos, você já ouviu esse texto, não vou dizer dezenas, mas centenas de vezes. Texto muito, muito conhecido. Mas se você está há pouco tempo na igreja, é importante você também se apegar a esse texto, porque ele é extremamente importante para a vida do cristão, para todos nós como igreja. A primeira coisa que esse texto nos mostra é que a ceia é uma coisa que Jesus instituiu, porque ele diz assim: façam isso. Façam isso o quê? Comam o pão e tomem o cálice. Então ele está dando uma ordem: façam isso. Mas ele complementa a ordem: façam isso em memória de mim. Então a ceia não é uma invenção humana, é uma prática para a igreja que Jesus instituiu. Então é uma ordenança. Então qualquer igreja que se diz cristã precisa praticar a ceia. E precisa praticar a ceia nos moldes que a Bíblia nos ensina, com esses parâmetros, tá? Mas a ceia é também um memorial. E é um memorial que serve a dois propósitos. É um memorial que aponta para dois lados. Aponta para a obra de Cristo, mas aponta para você. E aponta para mim. A ceia é um espelho, que a gente enxerga a obra de Cristo, mas a gente enxerga também a nossa vida. E por isso que Jesus diz: façam em memória de mim. A primeira parte do texto fala isso. Mas a segunda parte também é um memorial sobre nós. Então a ceia ela é um memorial de proclamação sobre Jesus Cristo, mas ela tem uma parte muito grande de advertência para nós. Então é por isso que a gente pratica regularmente a ceia, porque ela é extremamente importante na vida do cristão. Ela não é uma coisa qualquer, uma cerimônia qualquer. Ela é algo que precisa fazer parte da nossa vida com entendimento. E existe no mundo, na história do homem, vários memoriais. E a gente vai entender qual a relação. Por que a gente chama a ceia de um memorial? Por exemplo, eu peguei alguns aqui. Lá em Nova York existe o memorial do 11 de setembro. Não sei se alguém já foi lá.
Né? Eu fui quando tinha as torres ainda, agora preciso ir de novo. Memorial do 11 de setembro. E as pessoas que vão lá dizem que é um lugar assim muito tocante. Muito tocante. Mas também, em vários lugares, acho que tem em 5 países pelo menos, existe o Museu do Holocausto, ou o Memorial do Holocausto. Lembrando do que aconteceu com os judeus durante a Segunda Guerra. E as pessoas dizem que vão lá, é mais terrível ainda. E existe também, em alguns lugares, um memorial da escravidão. Né? Olha que cena forte. Aqui tem uma mãe, não dá para ver, mas tem uma mãe com um bebê no colo, e provavelmente aqui o pai ou o filho, e outros escravos ali acorrentados. Por que eu estou usando essas figuras? Porque um memorial, ele serve para manter vivo, para manter viva na mente das pessoas, a lembrança de algo muito marcante. Que é algo que aconteceu no passado, mas que continua tocando os corações até hoje. Né? O 11 de setembro foi 2001. Não parece que foi outro dia? E todo ano eles fazem questão de fazer reportagem e tudo mais, porque foi algo extremamente marcante. O Museu do Holocausto também. A Segunda Guerra pode ficar 200 anos para trás no tempo, e ainda assim as pessoas vão lembrar, e os descendentes dos judeus e dos alemães sempre vão ser tocados por aquilo. E o memorial a história da escravidão também. Então o homem faz memoriais de fatos que marcaram a sua história, e que pode passar o tempo que for, ainda continua tocando os corações e as mentes. E Deus usa isso também com seu povo. No Antigo Testamento existem vários momentos em que Deus ordenou fazer alguns memoriais, para que o povo lembrasse do que Deus tinha feito. E a ceia é um memorial para nós, de algo que aconteceu há tanto tempo, mas que precisa diariamente estar vivo na nossa mente e no nosso coração. Então é por isso que a ceia é um memorial de proclamação sobre Cristo, mas também é uma advertência sobre a forma como eu e você vivemos todos os dias. Então vamos falar primeiro sobre a ceia como um memorial de proclamação sobre Cristo. A ceia não salva. A ceia não salva. E a ceia não garante a sua salvação. E ela não confirma a sua salvação. A Igreja Católica ensina assim. Você participa da ceia e você vai confirmando a sua salvação. A ceia também não protege você de coisas ruins. Não é uma poção milagrosa que te deixa invulnerável. Não. Eu ouvi de uma pessoa, que um pastor na rádio, pastor de uma igreja muito grande, ele ficava falando, domingo vai ter ceia, não falte, venha participar, porque se você perder a ceia, depois você está andando na rua, acontece alguma coisa com você, vai saber por quê, né? Então ficava botando medo nas pessoas, para eles virem participar da ceia. Então a ceia não salva, a ceia não protege, a ceia não te dá um poder maior, e a ceia não te torna alguém mais especial do que ninguém. Estão entendendo? Mas, gente, esses pensamentos passam na nossa cabeça. E às vezes são ensinados assim. E tem muita confusão que eu espero tentar ajudar a clarear aqui hoje. Mas a ceia, ela é simplesmente um memorial. Ela aponta para algo que aconteceu e aponta para a nossa vida hoje. Tá? Por isso que a gente entende que a ceia, ela é representativa. Ela é um memorial simbólico. Com esses dois elementos, o pão e o vinho. E o valor do pão e do vinho não está neles mesmos. Mas o valor do pão e do vinho está naquilo que eles apontam. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque ao longo da história da igreja, se fez tanta confusão com isso. Então, por exemplo, há alguns que acreditam que o pão e o vinho realmente se transformam no corpo de Cristo. Isso é chamado de transubstanciação.
Você pega o pão e ele se transforma de verdade no corpo de Cristo. É um milagre. E o cálice, que não é tomado por todos, né, em muitos casos, se transforma no sangue de Cristo. Não é isso. Isso não é verdade. Outros acham que tem que ser o pão de tal tipo. E tem que ser vinho. Desse tipo. Não pode ser suco de uva. Porque Jesus usou vinho. Tá bom. Aí eu estou lá no meio dos índios. Onde eu vou achar vinho e suco de uva, gente? Não tem uva lá. E que tipo de pão que a gente vai comer lá? E na África, lá no meio do deserto, os irmãos que creem em Jesus como Salvador, o que eles vão fazer? Que tipo de pão que eles vão usar? Então, 2 erros. Primeiro, achar que a ceia tem algum potencial mágico ou místico que te torna alguém especial se você participar. Ou que você perde alguma coisa se você não participar. Mas também a ênfase errada nos elementos, que tem que ser desse jeito, só pode ser desse jeito. Não é isso, não é isso. Então como é que a gente tomava lá com os índios? A gente fazia a ceia com um beiju de mandioca. E com a bebida lá que eu não vou explicar como que era. Mas era nada de especial. Então, assim, a ênfase não é no ritual e a ênfase não é nos elementos. A ênfase é no que eles apontam. Tá? Então, o primeiro elemento é o pão. Eu sei que muito disso que eu vou falar não é novidade para a maioria, mas você precisa lembrar disso. Tá? Primeiro, Jesus tomou o pão e partiu. Foi isso que nós lemos aí. Tomou o pão e o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Então, o pão ele representa o corpo de Cristo e a sua morte em nosso favor. Por que é importante isso? Porque a gente já viu, a gente conversou nesses últimos meses, e existe uma confusão no meio das religiões sobre quem era Jesus. Se ele era um ser humano, se ele era um espírito, se ele era um ser que parecia humano, mas que não era humano. Então, existe essa confusão. Mas se ele era Deus, se ele não era Deus. Se ele era Deus, como que ele poderia ser homem? Se ele era homem, como que ele poderia ser Deus? Então, o pão, ele lembra para mim e para você que Jesus era homem. Era Deus, mas era homem. Porque a Bíblia diz que o verbo que era Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele sofreu de verdade. As chicotadas, os socos e os maltratos doeram nele como doeria em qualquer um de nós. Então, quando Jesus diz, esse é o meu corpo partido, ele estava dizendo do seu corpo físico, que foi partido não por acaso, mas em nosso favor. Tem uma senadora, eu acho que agora ela virou deputada, que ela diz que Jesus morreu por ter confrontado o sistema. Porque Jesus confrontou os religiosos, os poderosos, e por isso ele morreu. O que o texto está dizendo para nós? Que não foi por isso. Jesus morreu em nosso favor. Por que em nosso favor? Porque a nossa condição diante de Deus era desfavorável. Os nossos pecados nos separavam de Deus. Então nós estávamos em condição de desfavor diante de Deus. Então era preciso que alguém mudasse essa situação. Isso só era possível através do sacrifício. E Jesus então dá o seu corpo, e ele morreu de fato em nosso favor. Olha que bonito o texto de Romanos, junto com o de Pedro, que diz assim: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado em espírito. Se Jesus não fosse plenamente homem, ele não poderia nos substituir com legitimidade. Porque uma dívida só pode ser paga com um valor equivalente ao da dívida. Então, se a nossa dívida era como seres humanos, somente um homem poderia pagar a nossa dívida.
Então Jesus morreu pelos nossos pecados, e é isso que o pão representa. Mas também, da mesma forma, Jesus tomou o cálice, no versículo 25, e diz: este cálice é a nova aliança. A nova aliança no meu sangue. Muito bem. Para a gente, isso não faz muito parte da nossa cultura, a gente fazer contrato com sangue. Imagina, você vai fazer um contrato de aluguel, e você fala assim: daqui sua mão, e corta para você selar com sangue o contrato. Já pensou, Carlão? O tanto de contrato, você não ia ter mais sangue. Mas nos povos antigos era comum o contrato que era validado através do sangue. E isso para os judeus era muito comum, porque eles ofereciam no mínimo 2 sacrifícios por dia. De manhã e de tarde, de manhã e de tarde. E essa era a forma de Deus fazer a sua aliança com eles, através da lei do sacrifício. Mas antes disso, antes da lei, vocês vão se lembrar da história do Êxodo, quando o povo saiu do Egito. E no dia que eles saíram, na noite que eles saíram, Deus falou o seguinte: vou trazer juízo sobre a terra. E o anjo da morte vai passar pela terra. E a casa que não estiver marcada com o sangue de um cordeiro, aonde não tiver essa marca do sangue, o anjo da morte vai entrar e o filho mais velho vai morrer. Então os judeus conheciam bem essa história. Então eles mataram um cordeiro inocente, não tinha culpa de nada o cordeiro, para pegar o seu sangue e colocar na porta, para que o anjo da morte não trouxesse o juízo ali. É a mesma coisa que acontece com Jesus. Quando ele pega o cálice e diz assim: esse cálice é a nova aliança. Ele está dizendo: eu vou derramar o meu sangue, e agora é esse sangue que vai livrar vocês do anjo da morte. É esse sangue que representa a aliança de vocês com Deus. E a hora que Deus vier julgar as pessoas, o que Ele vai procurar não é mais o sangue do cordeiro na porta, mas é o sangue do Cordeiro de Deus na vida de cada um. Então, quando Jesus falou do pão, Ele estava falando do seu corpo, e quando Ele falou do seu sangue, Ele estava falando da aliança que livra da morte. Olha que bonito também o texto de Pedro: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. A aliança de Deus com as pessoas antes de Cristo era feita com base na lei do sacrifício. Quando Jesus veio, Ele foi o sacrifício final, o definitivo. Então agora a aliança de Deus não é mais com base no sacrifício do animal. Agora a aliança é com base no sacrifício de Cristo. Por isso que Jesus afirmou claramente: esse sangue é a nova aliança. Então alguém só pode se ligar a Deus ou se aliançar com Deus através do sangue de Jesus. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém faz um contrato com Deus, ninguém firma uma aliança com Deus, se não for pelo sangue do Cordeiro. Deixa eu só exemplificar essa questão da nova aliança que era prometida, que ela viria. Na cabeça, na mente do povo do Antigo Testamento, eles sabiam que a lei era uma aliança, mas eles sabiam que ela era passageira. Porque os profetas anunciaram o seguinte: está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Isso foi 700 anos antes de Cristo. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Está vendo? É a mesma ideia, mas é outro tipo de aliança. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Isso estava profetizado bem antes de Cristo. E eles esperavam por isso.
Então, quando Jesus veio e disse, agora, gente, chegou a hora de se cumprir a profecia. A nova aliança começa a partir do momento que eu derramar o meu sangue. E agora, qualquer pessoa, não mais só um judeu, mas qualquer pessoa de qualquer lugar que quiser ter uma aliança com Deus, vai precisar da marca do sangue, não na porta, mas na sua vida. É isso que a ceia representa. Está vendo que não é qualquer coisa? É coisa séria. Então Jesus diz assim, todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estão proclamando isso, a morte do Senhor até que Ele venha. Então, para usar as palavras do pastor Granconato, que eu gosto muito, meu querido professor, ele diz que a ceia é uma pregação. A ceia por si só é uma pregação. É uma pregação sem palavras. Sem palavras. Então, todas as vezes que você pega o pão e pega o cálice, você está proclamando, mesmo sem falar nada, você está proclamando essas verdades aqui. Você está dizendo, eu tenho um compromisso com o sangue de Jesus. Eu tenho uma aliança com o Senhor. O texto diz, até que Ele volte, né? Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quando você participa da ceia, você está dizendo, eu creio que Jesus vai voltar. Sabe quando? Não sabemos. Mas nós cantamos agora há pouco, Maranata, vem Senhor Jesus. Então a ceia nos ajuda a lembrar disso. Mas é uma proclamação pessoal. Todo mundo que participa da ceia está dizendo isso. Por isso que eu acho importante esclarecer o que a ceia significa. Quando você pega o pão e você pega o cálice, com a sua vida você está dizendo, eu tenho uma aliança com Jesus. Eu creio que Ele subiu, mas que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, eu não tenho o que temer. Porque os meus pecados já foram perdoados. Sabia que tem crente que morre de medo de Jesus voltar? Está errado. Você não tem que ter medo. Você tem que ter expectativa. E a alegria de Jesus voltar. A melhor coisa que pode acontecer conosco é ou morrer ou Jesus voltar. Credo. Credo nada. É verdade. O apóstolo Paulo diz. É infinitamente melhor partir e estar com o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que cumprir a nossa missão aqui na terra. Então, a ceia, ela nos lembra da nossa expectativa e da nossa confiança de que quando Jesus voltar, eu não vou ter nada o que temer. Porque Ele já perdoou os meus pecados. Ao mesmo tempo, a gente proclama que Jesus vai voltar como juiz. Então, essa é uma proclamação para nós, porque Jesus também vai nos julgar. Não sobre a nossa salvação, mas sobre a forma como nós temos vivido. Mas Jesus vai julgar todas as pessoas. Olha o que a Bíblia diz. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar. Podemos fazer isso através da ceia. Que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Pois estabeleceu um dia, ninguém sabe quando, em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Jesus morreu como Salvador, Ele ressuscitou, e Ele vai voltar como juiz, e Ele vai julgar do João até o Fábio lá atrás. Que estão aqui, os que não vieram, os que conhecem a Jesus como Salvador, e os que não conhecem. Os que estiverem vivos e os que estiverem mortos. Isso significa que Ele vai julgar eu e você. E o que Ele vai procurar? Qual vai ser a base do julgamento? Cadê o sangue da aliança? Sem sangue da aliança, do perdão, o anjo da morte faz o seu trabalho. Com o sangue da aliança, através da fé, a salvação é garantida. Então, participar da ceia é algo muito sério. É um memorial de proclamação. De que Jesus é o nosso Salvador. De que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai julgar todas as pessoas. Com base na aliança com Ele. E lembra, a aliança ela é validada pelo sangue de Jesus.
mas ela é adquirida por nós pela fé. Porque é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Então, essa é a primeira parte. A ceia é um memorial de proclamação. Proclamação sobre o que Jesus fez. Toda vez que você participa, você está se comprometendo e dizendo: eu assumo tudo isso na minha vida. Mas também a ceia é um memorial de advertência. Porque, como ficou bem claro, a ceia não é qualquer coisa. Ela tem um significado muito profundo sobre aquilo que é mais precioso, que é a salvação que Jesus nos dá. Então, por isso, tem algumas advertências. Vamos ler com bastante calma. Portanto, diante da seriedade do assunto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já dormiram, ou seja, já morreram. Está aí uma advertência que vale a pena você e eu prestarmos atenção. E entendemos o que ela quer dizer. A grande pergunta aqui é: o que é participar da ceia indignamente? E aqui, de fato, existe muita confusão, e eu espero tentar esclarecer o que é isso. Tá? O que é, então, participar indignamente? Porque a advertência é o seguinte: a ceia é uma coisa muito boa e precisa ser praticada, mas se você participar indignamente, ao invés de trazer bênção, você vai trazer condenação. Ao invés de trazer bênção, você vai trazer juízo. Então é melhor você entender o que está acontecendo antes de participar. Então, primeira coisa, o que é participar indignamente? O que é? Primeiro, são só 2 pontos. Primeiro, participar da ceia indignamente é participar da ceia sem primeiro ter uma aliança com Jesus. Esse é o primeiro modo de participar indignamente. A ceia é um memorial da aliança que nós temos com Deus através de Cristo. Portanto, se alguém ainda não entregou sua vida a Jesus, não deve participar. Pois a morte de Jesus ainda não faz sentido para a pessoa. A pessoa ainda não nasceu de novo. Consequentemente, ela não tem do que se lembrar. É um raciocínio bem simples, gente. Se a ceia é um memorial de o que Jesus fez por nós, que Ele é o meu Salvador, a ceia é isso. Mas se eu ainda não tenho Jesus como meu Salvador, eu vou participar do quê? Então, participar indignamente é participar de modo impróprio. Participar sem o entendimento correto. Depois eu vou explicar a questão da condição de cada um. Mas participar da ceia indignamente é: se a pessoa não tem uma aliança com Jesus, o que ela vai... A ceia não faz sentido para ela. Então ela não deve participar. Porque a ceia é um memorial daqueles que têm sobre si aquilo que Cristo fez. O versículo 29 diz que nós devemos participar tendo discernimento do corpo. Dessas 3 coisas. Do que Cristo representa para mim, do que Cristo representa para a humanidade e de que o que Cristo representa para a igreja. Então, alguém que nunca confessou Jesus como Salvador não deve participar da ceia, porque para ele não tem entendimento do que é o corpo do Senhor. Ele não tem entendimento do que é a igreja, não tem entendimento do que é a salvação, não tem entendimento do que é a eternidade. Ainda. Então é por isso que a ceia ela é um momento de lembrança para aqueles que já entregaram sua vida a Jesus. Mas tem um detalhe importante aqui também. Ao mesmo tempo que ela é um memorial para os salvos, a ceia também é um memorial para os não salvos. Mas não é um memorial de salvação, é um memorial de condenação. Ao mesmo tempo que alguém participa da ceia por identificação com Cristo como Salvador, aquele que não participa, ele está se identificando com a condenação. Olha o que o texto de João diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem rejeita o Filho não verá a vida,
mas a ira de Deus permanece sobre ele. Por isso que eu falei que não é a ceia que salva. E não é a ceia que te dá pontos com Deus. A ceia simplesmente é a confirmação e o seu testemunho público do compromisso que você já tem com Jesus. Então, se tem alguém aqui que ainda não entregou conscientemente a vida para Jesus, não deve participar da ceia. Mas deve olhar para quem está participando e pensar assim: eu estou fora da aliança. Ninguém é melhor do que ninguém, não é esse o caso. Mas quem não participa da ceia, ao mesmo tempo também está vendo um testemunho e precisa lembrar que sobre ele está a ira de Deus. Então a primeira forma de participar indignamente da ceia é participar sem ter uma aliança com Deus. É por isso que a ceia é um momento para quem já creu em Jesus. Segunda forma de participar indignamente é sem examinar a sua vida. Sem examinar a sua vida. Isso quer dizer participar de qualquer jeito, ou participar sem entendimento também. Simplesmente participar porque está todo mundo participando. Agora é importante eu lembrar algo aqui. Aqui o versículo 28 diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Então existe um juízo para aqueles que participam da ceia sem fazer um autoexame. Tá? Qual é o problema aqui? O problema é que muita gente não participa da ceia. Crente, salvo, e que olha para a sua vida e fala assim: não estou bem, então não vou participar da ceia. Deixa eu esclarecer isso de uma vez por todas. Não é isso que o texto está ensinando. Não existe isso em nenhum outro lugar da Bíblia. O que o texto está dizendo é: examine-se o homem a si mesmo, e então participe da ceia. Agora vamos esclarecer tudo isso. Por que eu estou dizendo isso? Esse autoexame não é para ver se nós estamos aptos ou não a participar da ceia. Não é isso. Sabe por quê? Muito simples. Se nós fôssemos sinceros no nosso autoexame pensando desse jeito, ninguém participaria nunca. Então, o autoexame não é para você olhar para a sua vida e falar assim: estou bem, vou participar. Ou então, não estou bem, não vou participar. Não é isso. Porque nós nunca estaremos aptos para participar. Na verdade, esse autoexame, ele serve para eu e para você olharmos para nós e falarmos assim: se não fosse Jesus, eu estava perdido. Então, o autoexame é justamente para corrigir a nossa motivação em participar da ceia. Agora, eu sei que em muitas igrejas e muitas tradições é assim que acontece. E muita gente deixa de participar porque acha que não está bem. Eu espero que você não deixe de fazer isso. E eu vou continuar tentando explicar aqui. Então, o sentido desse autoexame é justamente para confirmar que nós precisamos de um Salvador e que Jesus já fez isso por nós. E que ao participar da ceia eu estou reconhecendo a minha indignidade inata diante de Deus. O autoexame também ele serve para produzir em nós um senso de humilhação, de arrependimento, de confissão e desejo sincero de mudança. Então, quando a gente para na ceia para se examinar a si mesmo, não é para decidir se vai participar ou não, mas é para corrigir o que está errado e então participar. A oração que Davi faz é o que a gente deve fazer, porque Davi diz assim para Deus: examina-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra se há em mim algo que te ofende, e então conduze-me pelo caminho certo. Estão entendendo? Qual a chance na sua vida, só hoje, tá? Não precisa nem ir até ontem, só hoje. Qual a chance de Deus achar alguma coisa que o ofende na sua vida hoje? Dá uma lista de que tamanho? Então, quem vai participar da ceia? Não é isso. Então, o autoexame é para olhar e falar assim: Deus, certamente vai ter algo que te ofende. Mas eu vou participar da ceia porque eu quero que o Senhor me conduza pelo caminho eterno.
Porque eu sei que esses pecados que eu cometi, Jesus já perdoou. E eu quero começar tudo de novo. Eu quero confiar na tua misericórdia, na sua graça, que se renovam a cada dia. Então, gente, o autoexame é para isso. Tudo bem? Participar, mas atenção agora. Onde está a advertência aqui? Participar de algo que lembra a morte de Jesus pelos nossos pecados, sem arrependimento pelos pecados, e sem a disposição de lidar com eles, aí é uma contradição. E essa contradição é uma afronta à santidade de Deus. E aí é por isso que o texto traz essa advertência. Se você participar indignamente, você vai trazer sobre a sua vida condenação. Mas deixa eu esclarecer, o problema não é participar, o problema é a atitude. O problema não é a comida, o problema é o coração. Se a pessoa participa de algo que fala sobre perdão de pecados, sem estar disposto a participar, a corrigir os seus pecados, não faz diferença ela comer ou não, ela continua numa atitude de rebeldia, comendo ou não comendo. E é por isso que o texto diz, vai trazer juízo sobre você. Deixa eu ver se eu coloquei o texto aqui. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Não está falando de não comer, ele está falando comer mesmo sem entender a sua condição de pecaminosidade. O problema não é o ato, o problema é a consciência. Tá? E a gente tem essa tendência terrível de sacralizar as coisas. De tornar tudo um ritual religioso que me traz bênção, Não é isso. O problema não é o ritual, o problema é o entendimento e a disposição do coração. Quantas pessoas participam da ceia, sabendo que estão em pecados e sem a disposição de lidar com esse pecado? O problema não é que ele comeu, comeu agora, vai fazer mal, vai trazer... Não é o problema é que o coração continua pecaminoso na hora da ceia, antes e depois, sem arrependimento. Mas olha só, como Deus leva isso a sério, não a ceia especificamente, mas a atitude do coração. Porque ele diz assim, por isso há entre vocês igreja, muitos fracos, doentes e vários já morreram. Ou seja, qual é a importância da ceia? A ceia, ela é um parâmetro para manter a gente constantemente atento ao nosso pecado. Constantemente arrependido, constantemente confessando, constantemente lidando. Então a ceia ela serve para nos lembrar disso, ó. Cuidado, cuidado, cuidado. Você conhece gente fraca que nunca sai do lugar na sua vida? Há 10 anos a pessoa era enrolada do mesmo jeito que é hoje. Mentirosa, preguiçosa, fofoqueira. Você olha para a vida dela, não tem fruto do Espírito Santo. Não tem crescimento, não tem arrependimento. Está sempre tropeçando, a vida inteira tropeçando. Vive mais ajoelhado do que em pé, mas não é orando não, é caído mesmo. Esses são os fracos. São os fracos. Ah, é porque tomou a ceia indevidamente. Não é por isso, é porque o coração não mudou ainda. Está usando a ceia e não está fazendo diferença, o lembrete que a ceia representa. Mas aí fica mais sério, doentes. Sabia que Deus pode mandar uma doença na sua vida como forma de te corrigir e de chamar a sua atenção? E pode ser uma doença bem grave. Ah, então nem vou tomar a ceia por via da dúvida. Não é isso, gente. O problema não é participar, o problema é o coração. E, gente, isso acontece. Deus age no meio dos seus filhos. Ele pode permitir que a pessoa fique fraca, ele pode permitir, inclusive, que a pessoa fique doente. Como forma de trabalhar na nossa vida. Salmo 32, Davi, quando ele estava em pecado, ele disse, enquanto eu calei o meu pecado, eu envelheci. De tão cansado, porque eu participei da ceia. Não é isso, é porque a tua mão pesava sobre mim. Diz que os ossos dele doíam.
Então, a questão é, enquanto o crente não trata o pecado na vida dele, a ceia não está fazendo diferença na vida dele. Então, Deus, toda vez que a pessoa tem a oportunidade de se consertar, e ela deixa para lá isso, faz pouco caso da ceia, participando ou não, Ele está abrindo a porta para, com legitimidade, Deus trazer o juízo sobre ela. Fracos, doentes, e vários já foram mortos por Deus. E tem alguns casos assim na Bíblia. Porque Deus não tolera a rebelião dos seus filhos. Os ímpios são rebeldes, os que nunca entregaram a vida para Jesus, sobre eles permanece a ira de Deus. Nós já lemos. Mas para um filho de Deus, que faz uma aliança com Deus por meio de Jesus, e anda em rebelião, sabe o que Deus faz? Se a rebelião passar muito do ponto, primeiro enfraquece, pode ser que fique doente, e se não se consertar, Deus mata. Deixa eu ler um texto aqui, de 1 Coríntios, que diz assim, Paulo está falando sobre um homem que causava muito problema na igreja e era uma pessoa imoral. E todo mundo sabia que ele era imoral. Olha o que o texto diz. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5:5. Vou ler de novo. Entreguem esse homem que não se arrepende, que não confessa, que não se humilha. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, ou seja, o cajado de Deus vem e vem para matar. Para que seu espírito seja salvo no dia do Senhor. É coisa séria ou não é? Então, gente, não é o ritual, mas é o nosso coração diante do ritual, diante da ordenança, diante da prática. A Bíblia, em vários lugares, diz que Deus disciplina o filho a quem Ele ama. Então a ceia nos lembra de que se a gente está diante de um memorial e quer viver do nosso jeito, nós estamos abrindo a porta para Deus nos castigar. A grande pergunta então é, quem está vivendo uma vida de pecado deve participar da ceia? Quem está vivendo uma vida de pecado deve participar da ceia? A resposta é, quem está vivendo uma vida de pecado deve arrepender-se. Primeira coisa. Deve confessar o pecado. Deve assumir o compromisso de mudar. E deve participar da ceia. E se a pessoa não quer se arrepender, participa também da ceia e fala bem alto para Deus, Deus me castiga. Está em pecado, quer participar da ceia? Participe. E fala, Deus, vai logo, já me castiga lá, rápido. Estão entendendo? Então não é assim, Deus, não vou participar porque eu não estou bem. Não, você não está bem, então vai logo e corrige o que está errado. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Conclusão. O resultado desse autoexame, então, ele sempre, quer dizer, o objetivo é que ele nos leve a participar da ceia com o maior entendimento possível. Então, para terminar, para relembrar, quando nós estamos participando da ceia, nós estamos proclamando nossa necessidade de um Salvador. Nós estamos proclamando a fé de Jesus como esse nosso único Salvador, de quem nós precisamos tanto. Nós também estamos proclamando que nós temos uma aliança com Deus, através de Jesus, que nos torna seus filhos. Está errado ali. E também nós estamos proclamando que, como filhos, nós devemos viver uma vida que honre a Deus, até que Jesus volte. E que se a gente der uma pisada fora do caminho, quando nós participamos da ceia, nós estamos falando, Deus, está aqui a vara da correção, por favor, use na minha vida. E eu estou participando da ceia com esse total entendimento, de que eu sou pecador, eu vou errar, e que eu espero que o Senhor tanto mantenha a sua aliança, que isso Ele vai fazer, como também me corrija quando for necessário.
Então, nesse momento, eu queria te convidar, então, a que você pratique o versículo 28. A que você olhe para dentro do seu coração e faça a oração que Davi fez. Deus, sonda o meu coração, a minha mente, vê os meus pecados, e eu sei que eles estão lá. Mas diante do que Jesus fez, eu quero dizer que eu quero andar do jeito certo. E eu vou participar da ceia sabendo que eu sou pecador, mas que eu quero acertar. Mas se você nunca entregou a sua vida a Jesus, você não deve participar da ceia. Mas você deve ver o que acontece. E lembrar que um dia Jesus vai voltar como juiz. E cada um vai dar conta da sua vida. Mas que você não precisa ir embora daqui sem entregar a sua vida a Jesus. E você pode fazer a oração que a maioria aqui talvez já tenha feito. Eu sei que eu sou pecador. Eu reconheço que Jesus morreu para pagar os meus pecados. E eu creio nisso de todo o meu coração. O pessoal do louvor pode vir? Então eu queria que agora você fechasse seus olhos e com entendimento falasse com o Senhor e assumisse o compromisso de corrigir aquilo que precisa. Eu tenho algumas perguntas aqui para te ajudar. Tenho honrado o Senhor com a minha vida? Tenho sido um bom filho? Que pecados eu preciso confessar a Deus, que eu ainda não confessei? Que relacionamentos que estão quebrados na minha vida, que são fruto de pecado, que eu não estou fazendo o menor esforço para reconciliar? Eu tenho tido uma atitude sincera de arrependimento e de mudança diante de Deus e das pessoas? São essas perguntas que você precisa fazer para você mesmo. Não deixe de participar da ceia. E também não deixe de se arrepender, de confessar os seus pecados ao Senhor. Continue orando. O pessoal que vai ficar aqui também pode vir.